De imediato passar a palavra para o contador e professor universitário Marconi Ran de Souza. Bom dia ao senador Moca, presidente dessa audiência, também ao senador Paim, ao Pimentel e todos os membros da classe contábil que estão aqui no dia de hoje. Eu, atendendo a solicitação da comissão, eu fiz uma apresentação em slide, até porque tem muitos números, e nós contadores gostamos de números, né? Então eu coloquei meu currículo aqui não por acaso, é o seguinte, eu tenho minha formação de técnico em contabilidade, depois eu fiz a faculdade como contador, mais tarde fiz mestrado, e eu tenho um escritório contábil há 24 anos, e trabalho com contadores e técnicos no meu escritório, e por 9 anos eu fui vice-presidente do Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre, entidade que congrega tantos contadores quanto técnicos. Portanto, entendo que eu tenho condições de falar sobre esse tema por tudo que eu vivo nesse sentido aí dos contadores e técnicos. Bom, eu queria ver um outro lado dessa questão seguinte. O Brasil é um país empreendedor. Nosso país é o segundo país do mundo com maior número de empreendedores. Nós temos atualmente 6,3 milhões de empresas. E um dado curioso, essas empresas não são grandes. 99% delas são micro e pequenas empresas. Daí a gente olha assim, mas micro e pequenas empresas não precisamos dar muita importância para ela, nada disso. 52% dos empregos não são formados nas grandes empresas, mas sim nas pequenas. E elas representam hoje 20% do PIB. Portanto, eu entendo assim, micro e pequena empresa nós não podemos desprezar. Está aí, temos que observar. E diga-se de passagem, quase todas as empresas grandes, exceto alguma fusão de grande empresa, todas as empresas grandes, senador Paim, Secretário do Sul, a Gerdau começou pequena, a Randon começou pequena e hoje são grandes, mas começaram pequenas. Bom, essas 6 milhões de empresas são atendidas por contadores e técnicos. Em números redondos, 300 mil contadores, 187 mil técnicos e 82 mil organizações contábeis, escritórios de contabilidades que atuam para atender essas empresas. Mas de onde é que eles são formados? Olha só um detalhe curioso. As escolas técnicas em nível de segundo grau, nível médio, elas formam 39% dessas escolas são particulares e 61% são públicas. Já na faculdade é inverso. 95% das faculdades de ciências contábeis do Brasil são particulares, tem que pagar mensalidade. Apenas 5% são públicas. E mais, a maioria das escolas públicas, como a gente conhece na faculdade pública, os cursos não são noturnos. São durante o dia, o que dificulta as pessoas a trabalharem durante o dia para poder cursar, porque tem aulas durante o dia. Então, há poucas opções de curso noturno e as pesquisas indicam que 63% dos estudantes, eles estudam durante o dia para trabalhar à noite. Ou seja, nós não temos ofertas de escola, de faculdade pública para ciências contábeis. Agora, pessoal, é muito fácil a gente fazer uma legislação pensando em qualquer outro país de primeiro mundo, na realidade brasileira é diferente. A média salarial do pessoal que está na universidade, de 18 a 24 anos, é de R$ 961. Sabe quanto é que a mensalidade, a média, numa faculdade particular? R$ 765. Não tem como exigir de um jovem com 18 e 24 anos que ele gaste 80% pagando a mensalidade da faculdade. Sem contar que ele tem outros custos, tem locomoção, alimentação, livros, cópias, tem que comprar um computador, tem que ter acesso à internet e quem estuda sabe o quanto vai de custo. Ou seja, não dá para exigir que um jovem de 18 a 24 anos consiga pagar a faculdade, porque não tem faculdade pública de contabilidade para esse pessoal. Olha só, um outro dado também interessante. Apenas 38% dos que iniciam a faculdade, eles acabam concluindo. Não tem dinheiro para pagar. E os jovens entre 18 e 24 anos, que representam 14 milhões de jovens brasileiros, são 64% dessa faixa etária, eles estão fora da faculdade. Quais são os motivos de ele estar fora da faculdade? Tá? Primeiro lugar, falta de dinheiro para pagar. Agora ele faça a seguinte colocação. Se ele consegue fazer o curso técnico, que ele tem opção, por isso que eu coloquei a tela anterior, de fazer na escola pública, ele começa a aumentar a sua renda. E o professor falou com muita propriedade, mas muitos
contadores de hoje, eles foram técnicos antes. Então, ele consegue fazer o curso técnico, trabalhar na área, porque não pode trabalhar na área se não for contador ou técnico registrado, e daí ele consegue aumentar a sua renda e pagar a sua faculdade. Tá? Um outro detalhe também que a gente tem grande problema é a escolha do curso errado. A gente chega com um jovem de 16, 17 anos assim, ó, você agora escolhe a profissão para o resto da tua vida. E daí tem muitos, qualquer profissão, médico, dentista, advogado, o cara está na profissão errada. Uns param no meio do curso e outros vão ser profissionais frustrados para o resto da vida. Eu entendo que o curso técnico ele acaba dando, vou usar uma expressão popular aqui, um test drive. Gostei da profissão, vou fazer faculdade. Não gostei, vou para outra. Eu tenho tempo ainda de corrigir. Bom, uma outra coisa também que me chama a atenção. Falei lá no início, aquela tela não estava por acaso, que 99% das nossas empresas são micro e pequenas. Ilustrando, é a fruteira da esquina, é a padaria da rua do lado, é o mercadinho do bairro. Na Faculdade de Ciências Contábeis, a gente vê temas muito nobres. A gente estuda investimento temporários e permanentes. Pergunto, o que ele vai usar esse conhecimento para fazer a contabilidade da fruteira da esquina? Nós estudamos equivalência patrimonial, consolidações das demonstrações contábeis de um grupo empresarial para fazer do mercadinho do lado. Não precisamos de ter isso. Ou seja, nós estamos colocando, exigindo que ele aprenda um monte de coisa que depois não vai trabalhar com isso daqui. Nós estudamos sobre fusão, incorporação e cisão de empresas. Para fazer da padaria a contabilidade, pessoal, apuração de valor justo a valor presente, apuração do valor justo, tributação de lucro exterior. Ele não conhece o país do lado, vai saber que tributação há. Olha só, auditoria contábil, perícia contábil. Portanto, nós exigimos uma formação e depois colocamos ele no mercado de trabalho, que o cenário é totalmente diferente. Aquilo que a gente sempre briga, que se estuda uma coisa e na prática é outra, nós estamos exigindo isso no momento que a gente quer terminar com registros técnicos de contabilidades. Uma coisa tem que ficar muito clara. Embora as atividades possam ter muitas semelhanças, também há diferenças. Há atividades técnicas na nossa profissão que registra, que elabora, e há atividades mais acadêmicas, científicas, que trabalham com análise, revisão e estudos. Portanto, me parece claro que as funções, elas por si só, e o mercado é muito sábio nesse sentido, ele vai separando. Nós precisamos ter alguém para fazer o registro, a elaboração, e me parece que o técnico cai muito bem aqui. Nós precisamos ter alguém para analisar, para revisar, para estudar, e aí me parece que o contador cabe muito bem nesse ponto aqui. Então, por que extinguimos a profissão do técnico? Olha só, alguém diz, mas a formação... Até fazer um contraponto, professor Oscar. A formação não é boa. O exame de suficiência ao qual você faz parte, nas 6 edições que aconteceram agora, de 2011 a 2013, o índice de aprovação dos técnicos de contabilidade foi de 34%. É um número aproximado, porque eu não consegui apurar ele específico, tá? E dos contadores é 40%, um número até relativamente parecido. Ou seja, o Conselho de Contabilidade hoje já tem um filtro, tá? Em que ele só dá registro para os bons técnicos de contabilidade. Então, nós não vamos ter no mercado, porque a prova, quem aplica, quem elabora, é o Conselho Federal, é a Fundação Brasileira de Contabilidade, eles já filtram. Então, os bons profissionais, os profissionais que terão registros desde 2011, não são qualquer um, não, senhores. São profissionais que são aprovados por um curso pelo próprio Conselho, por uma prova pelo próprio Conselho. O que significa que nós temos hoje profissionais realmente capacitados e habilitados. Um outro detalhe, qualquer pessoa, inclusive os técnicos de contabilidade, só pode trabalhar em contabilidade independente do título, se é assistente, se é auxiliar, se tiver registro no CRC. Tá? Portanto, ele faz a seguinte colocação, e até conheço o Zumir, nosso colega do Rio Grande do Sul, quando saiu em 2010 a legislação, nós já vamos lá, e ele comentou assim, Marconi, é uma evolução da profissão. Eu pergunto, é uma evolução da profissão nós contratarmos um auxiliar de contabilidade e exigir dele contador? Pegarmos o contador e botar ele como auxiliar de contabilidade, é evolução para o contador? Não é, me desculpe, não é evolução isso daqui, não. Não é evolução. Eu estou pegando o contador agora, ele vai ter que fazer registro, lançar a continha de luz, a despesa, o extrato bancário. Isso daqui, não pegar o contador e fazer isso, não é evolução da profissão. Pelo contrário, nós estamos rebaixando os contadores. Tá? E por último, tá? Aquela conversa que eu tinha com o professor aqui, o Oscar, os técnicos de contabilidade, eu como professor universitário há 12 anos, e tenho alunos técnicos e alunos que não são técnicos, que atuam na área, normalmente elevam o nível das aulas. Logo, agora nas nossas faculdades, se nós tirarmos os técnicos fora, porque sem registro não tem por que fazer técnico, tá? Se tirarmos os técnicos fora, certamente nós vamos baixar o nível das nossas aulas, nós vamos baixar o nível dos nossos contadores formados. E me desculpe com relação à extinção, pessoal. É extinção, sim, senhores, o fato de não dar registro. Eu pergunto a vocês, alguém quer fazer
para tirar a sua carteira de motorista, fazer a autoescola, exames teóricos, práticos e não sei o que mais, e depois tudo isso você pode, mas você não vai ter carteira de motorista. Alguém quer fazer esse curso? Ninguém. Ninguém vai querer estudar contabilidade se não tiver registro. É a mesma situação. Desde já, muito obrigado.